Hello, Qualiters! Bem-vindos à nossa nova aula de superteste automatizando, né? Criando um framework do zero para a gente automatizar testes de API. E na aula passada, a gente falou sobre fazer gets, né? Para a gente buscar dados de um produto. E eu deixei um desafio no final da aula para que vocês se desafiassem a fazer a request do get específico. Vamos vir aqui, né? Eu desafiei vocês a fazerem o Get a Single Product, né? Que era passar um ID de um produto, né? Que tem a opção aqui pela própria documentação de chumbar um dado, né? Quando a gente fala chumbar um dado, é botar um dado fixo ali. No caso aqui, a gente tem o número um, né? A gente tem um número um chumbado ali para buscar. E eu desafiei vocês a fazerem algumas asserções, mas que na nossa próxima aula, que é a nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, tá? Então, vamos já começar com a mão no código, tá? Vamos fazer aqui um novo arquivo de teste, né? A gente vai nos testes funcionais, tá, galera? Porque teste de contrato, a gente já entendeu como é que funciona o teste de contrato, é copia e cola. Aqui nos testes funcionais, eles mudam um pouco a estrutura, que é o que a gente vai ver hoje, muda as validações que a gente pode fazer, então vamos focar mais nos testes funcionais, mas teste de contrato vai ser sempre a mesma coisa, a gente só muda o endpoint chamado e o nosso contrato de fato. Então aqui eu vou botar get product ID, porque a gente vai buscar um produto com ID específico, né? Então eu vou botar um ponto spec, ponto .js. E aqui o nosso arquivo foi criado. Eu vou até dar um zoom um pouquinho maior, né? E agora a gente vai criar toda a estrutura de fazer um get específico. Lembrando, tá, galera? Aqui a gente ainda não vai parar para olhar clean code, boas práticas de programação, implementar um padrão de projeto. Não chegou ainda esse momento. Então essa classe de teste, ela vai ficar grande, tá? Por quê? Porque eu quero construir com vocês todo esse conhecimento. Eu quero que vocês entendam como que se faz um teste, como se desenvolve um teste. Depois que o nosso projeto estiver completo, aí sim eu vou começar a refatorar o código com vocês e aplicar um padrão de projeto, melhorar a arquitetura do nosso projeto, melhorar a performance dos nossos códigos. Mas isso vai ficar para um segundo momento. Primeiro eu quero que vocês entendam como que se faz e depois a gente vai aprender como se melhora, tá? E como fazer da melhor forma. Então, bora lá, tá? Vamos partir do princípio, né, que a gente tem que, indo lá para nossas analogias de sempre, né, a gente tem que pegar o livro da biblioteca, né, porque o nosso packet aqui, né, ele é a nossa biblioteca e tem diversos livros nessa biblioteca. Só que a gente tem que dizer para o nosso arquivo, né, de teste qual livro dessa biblioteca que eu tenho no meu projeto que eu vou querer utilizar, né? Que eu vou querer acessar essa informação. Então a gente já vai começar, vamos até pegar o outro aqui e deixar do lado para a gente ter um padrão, porque aí fica mais fácil, né? A gente, da primeira vez, a gente sempre passa trabalho e depois é copia e cola na grande maioria das vezes, tá? Então, vamos deixar a nossa classe de referência, que é a que a gente fez na aula passada, e a gente vai só passar para o nosso arquivo novo, tá? Então, a gente vai ter que dizer, olha só, a gente vai ter uma constante, tá? Que vai receber o get request, tá? Esse nosso get request, ele é um livro que a gente criou, né? A gente criou esse livro lá na classe de helpers. E aí esse livro tem toda uma função estruturada para já fazer o request para a gente, né? A gente não precisar ficar colocando esse código em todas as nossas classes de teste. Então, isso daqui foi uma abstração que eu decidi fazer para ficar mais fácil, tá? Já é uma boa prática de programação, de botar numa arquitetura. Então, a gente sabe que a gente vai utilizar esse livro. Então,
na minha classe de teste, eu disse, olha só, Jest, né? Que a gente está utilizando o Jest como nosso motor para fazer os testes. Olha só, Jest, a gente vai ter esse livro que se chama Get Request, tá? Que ele tá nessa prateleira aqui. Então a gente vai acessar essa informação porque a gente vai ter que ler esse livro e utilizar os dados que estão ali durante o nosso teste. Recapitulamos isso, né? Então, agora o que que a gente vai dizer? Olha só, Jest. Então, a gente vai começar a construir o nosso arquivo de teste. A nossa suíte de teste, que é o nosso describe, agora nesse ponto, a gente vai fazer um get product ID. Pri, tu tá fazendo projeto em inglês? Para quem caiu agora de paraquedas nesse vídeo, inclusive eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você assistir os outros vídeos, tá? Porque eu ensino desde a estrutura do projeto até o momento de agora. Então já tem mais umas 3 aulas para trás que você precisa assistir, tá? Eu sim estou colocando o padrão de projeto em português, em inglês, mas se você não tem domínio de inglês técnico, pode colocar em português sem problema nenhum, tá? Eu decidi criar esse curso assim para que vocês comecem a se habituar visualmente de ver esse inglês técnico, tá? Que é bem importante. Então, aqui eu já disse para o meu arquivo de teste que, ó, a minha suíte vai trabalhar com um get de um produto específico, que é um Product ID, tá? Só que a gente vai ter uma coisa, tá? A gente vai fazer um get de um produto específico, mas a gente precisa armazenar esses dados. Então, eu vou dizer assim, olha só, a gente vai ter um let, que lembrando, né, let, a gente pode alterar ele ao longo do percurso. E a gente vai ter nesse let o nome de random product. Deixa eu ver, product. Por quê? Eu só tô criando essa variável. Essa é a vantagem do let. O let a gente pode criar e depois, em algum momento, utilizar no meu teste. Ou alterar o valor durante o teste. Uma constante já não pode. Por isso que a minha escolha aqui é esse let. Daqui a pouco vocês vão entender por que a gente está criando. Então, assim, eu já disse pro meu teste, olha só, a gente vai ter uma variável que ela se chama random product, que ela vai ser utilizada em algum momento. Então, já fica aí na tua memória. Só que antes de eu fazer o meu teste, eu preciso fazer uma coisa antes. Então, a minha pré-condição do meu teste, né? A minha condição para ser executada antes de qualquer teste é o seguinte: de forma assíncrona, né? Porque precisamos lembrar, a gente está lidando com requisições. Requisições, elas levam um tempo para retornar esse dado. Então, a nossa analogia da plataforma de trem, né? O trem está chegando com o nosso produto, mas para o produto ser entregue na minha mão, eu tenho que ficar paradinha ali na estação, esperar o trem chegar, parar para me entregar essa informação. Então, de forma assíncrona, eu vou esperar um dado, né, acontecer. Então, antes de qualquer teste, eu vou ter que esperar uma condição, eu vou ter que esperar a sincronia desses dados. O que que eu vou ter que esperar, tá? Eu vou ter que esperar o retorno do meu trem que vai trazer um monte de produto. Por quê? Porque não sou só eu, Priscila, que comprei um produto. Tu que está assistindo o vídeo também comprou um produto. Então a gente tem que esperar esse trem que está cheio de produtos chegar e aí pegar todos esses produtos e jogar dentro de um container que se chama response. Para depois a gente selecionar o produto, o meu produto no meu caso, que eu comprei, e tu selecionar e tu recebeu o teu produto que tu comprou. Então, ok. Então, a gente espera esse trem chegar com todos os produtos e guardar dentro desse container chamado response. Agora, o que que a gente vai fazer, tá? O nosso
container, ele já vai receber todos os produtos. Então, a gente não precisa fazer esse tratamento lá na nossa classe de teste, porque a gente já está entregando. Então, só esse. Eu vou até trocar. Em vez de ser response, eu vou colocar all products. Porque assim a gente já entende que aquele container de all products tem todos os produtos. Vai ficar bem mais claro. Isso daí também é um ponto bem importante quando a gente está construindo testes. Colocar nomes de variáveis que qualquer pessoa que leia o código entenda o que está acontecendo, tá? Então, ok, temos essa constante de all products. O que que eu já vou fazer aqui? Eu vou criar uma validação. Porque vá que esse trem que era para trazer o meu produto não trouxe nenhum produto. Nenhum teste vai funcionar, né? Tipo, eu não vou receber meu produto, tu não vai receber teu produto, e a gente vai ficar só lá, né, de braço cruzado esperando. Então já vamos criar uma validação aqui. Como que a gente pode dizer? A gente pode dizer, olha só, Jest, eu espero, né, que o meu all products tenha, né, o tamanho, né, a quantidade, length é o tamanho. Então, eu espero que o tamanho, né, das encomendas seja maior que zero. To be greater than, e eu passo o número, ou seja, tem que ser maior que zero. Se for zero, nada vai funcionar. Por quê? Porque não tem produto. A minha encomenda não chegou, então não tem que ser feito. Então, a gente já corta aqui a situação. Se passou, tem pelo menos um, aí a gente consegue fazer o nosso teste. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um random, tá? Eu vou complicar um pouquinho com vocês se vocês não conhecem JavaScript básico, tá? Quando a gente não quer chumbar um dado, por exemplo, eu poderia vir aqui e simplesmente dizer, ah, eu quero o primeiro da lista. Quero sempre o primeiro da lista. Só que isso não é uma boa prática, né? A não ser que a gente queira fazer algo muito controlado. Eu gosto de pegar produtos aleatórios. Produtos aleatórios. Só que para te pegar um produto aleatório, é como se fosse um sorteio. A gente tem que descobrir a quantidade de produtos que veio naquele trem. Por exemplo, veio 10 produtos. Então, eu vou sortear um número de 0 a 10 e esse número que eu pegar é o número do produto que eu vou trabalhar nos meus testes. E para isso, existe uma função no JavaScript que já nos dá isso de mão beijada, que se chama o match random, tá? Que é o que a gente vai fazer. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma constante, tá? Que vai se chamar Random Index, que é o nosso Copilot já entendeu aqui o que a gente está fazendo. Então, eu vou dar um tab para explicar para vocês o que a gente vai fazer. Essa última linha aqui não precisa. O que que eu vou fazer? O que que esse match random está fazendo? Esse match flow, ele vai fazer um random, ele vai pegar um número aleatório que seja dentro do tamanho do meu array. Ou seja, se retornar 1, vai ser 1. Aí sempre vai ser aquele número. Mas se retornar 2, ele vai retornar um número aleatório de 0 a 2. Né? Ele tira o 2 ou 0 fora, no caso, né? Vai ser 1 ou 2. Retornou 20 produtos, então vai ser de 0 a 20. Então ele já faz esse cálculo e nos retorna um número inteiro. E aí o que que eu vou fazer? Se lembram o random product? A variável que a gente declarou lá no início? Pois então, agora a gente vai usar ela. Ela vai receber o valor de all products na posição do random index que a gente sorteou. Retornou 10 produtos no match random, aqui no match flow, o random index, o número sorteado foi 5. O nosso código vai fazer o quê? Eu vou olhar para os 10 produtos que retornaram, só que eu vou pegar o que está na posição 5. E aí eu vou popular, que a gente chama de popular, adicionar o dado ao random product. E aí aqui, galera, tá pronto para a gente utilizar no nosso código de get específico. A gente pode até fazer o seguinte para vocês observarem isso acontecendo, que é botar um console log.
Eu adoro o console log quando a gente tá, quando eu tô procurando entender o código ou tentando entender o que tá acontecendo. Então, aqui nesse console log, eu tô dizendo que o random, o produto selecionado, é esse daqui, random product. Então, ele vai me listar, ele vai mostrar no arquivo o ID, o nome, a descrição do produto, o que vai ser bom para eu ter certeza das validações, tá? Temos todos os dados populados. Agora, de fato, nós podemos ir para o nosso teste. Como que vai ser o nosso teste? Eu vou botar um it, né? Que é o it é o nosso teste, no primeiro teste. E eu vou botar should, né? Que deve return product ID. Ou seja, deve retornar o produto do ID desejado. Como que a gente vai fazer? Muito simples. A gente já vai começar facilitando a nossa vida. A gente vai dizer que o nosso Product ID, que é o que a gente tem que passar, vamos voltar lá para a documentação, né? Para quem não se lembra. O nosso Get a Single Product, a gente tem que passar a nossa base URL, o nosso path, que a gente já está conhecendo, que é barra products, mas a gente tem que dar um barra e passar o ID do produto que eu quero. Então, esse ID aqui, é importante a gente fazer o quê? Buscar ele antes. Em vez de fazer esse trabalho na URL que fica feio, a gente faz esse trabalho antes. Então, a gente diz, olha só, Jest, a gente declarou agora uma constante de Product ID e tu vai armazenar. Se lembra o Random Product que a gente fez, que era o nosso pré-teste? O nosso pré-teste. Pois é, tu vai pegar o random, esse Random Product, e vai encontrar o ID, que tá no ponto ID. E aí tu vai armazenar nesse Product ID, e agora a gente vai poder fazer a nossa request. Então, aí como que a gente vai fazer? Agora que a gente tem esse Product ID, a gente vai ter uma constante que vai se chamar response. Na verdade, eu vou chamar essa constante, vai se chamar product, que é o meu produto que eu comprei, que eu quero pegar ele. Só que para pegar ele, se lembra que a gente armazenou, né? A gente tá vindo esse trem, vai vir, a gente vai pegar essa informação. Então, assim, eu vou ter que dar uma await. Eu vou ter que esperar o, o cara lá da estação de trem achar esse meu produto específico, porque veio o trem. O trem chegou com todos os meus produtos, só que agora ele tem que ir lá procurar se o produto da Priscila tá nesse rolê todo. Então, ele vai dar um get no products e vai procurar o meu produto específico, o produto que eu comprei. Só que tá dando um alerta aqui porque eu me esqueci de colocar o async, né? Eu tenho que esperar. Eu não dá para ser precoce a coisa. A gente tem que esperar as coisas acontecer. Não é de uma hora para outra. Então, aqui eu, Priscila, tô esperando o meu produto, né? Eu vou esperar ele retornar esse dado. Ok, a execução aconteceu. Então, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar que o meu produto contenha as informações que eu quero. Como que eu posso ver isso? Olha só. Eu espero que o produto retornado, ponto .id, né? Porque vamos olhar a documentação, né? Vocês devem estar se perguntando, Pri, da onde é que tá surgindo esses parâmetros que tu tá passando? Da tua cabeça? Não, da documentação. Porque aqui mostra, ó. Quando tu fizer um get num produto específico, ele vai retornar 200 e ele vai retornar nessa estrutura. Então, é o seguinte, eu tenho que validar que o ID retornado é o ID que eu pedi. Porque imagina se ele pega um produto que ele acha que é meu, mas na verdade é o teu produto. Como é que ele identifica isso? Pelo ID, né? Pela nota fiscal. O ID é como se fosse a nota fiscal nesse caso. Então eu preciso bater a informação. A nota fiscal que ele me deu é a nota fiscal que eu informei? Ah, tá. É, então tá. Mas agora, além da nota fiscal, é o produto que eu comprei? É o valor que eu paguei? É a descrição correta do meu produto? É a categoria, né? Tipo, que eu quis mesmo? Então, essas coisas a gente pode validar, né? Pri, mas isso não é um teste de contrato? Não.
Teste de contrato é validar que um ID é um número inteiro, que o título é uma string, que o price é um float, que o description é uma string, que a category é uma string e que a imagem é uma string. Isso é teste de contrato. Teste de contrato vai validar tipografia, ela vai validar o tipo do meu parâmetro. E além disso, ela vai validar se o parâmetro é obrigatório e se ele é obrigatório, ele precisa estar no meu response. Se ele não é obrigatório, se ele não retornar, não tem problema. Isso é teste de contrato. Eu estar validando o conteúdo daquele parâmetro, isso é um teste funcional. Por quê? Porque eu tenho a referência. A referência é o meu pedido. Esse produto aqui, esse produto específico, é o meu pedido. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, dentro de todos os All Products, eu quero é o meu pedido número 5. Por quê? Porque eu comprei 10 coisas, tá? Nesse All Products tem 10 pedidos meus. Só que eu vim buscar os 5. E o 5, o produto 5, meu pedido 5, tem esses dados, que é os que estão dentro do Random Products, que inclusive foi o ID que eu informei para o cara da estação de trem. Então eu tenho que validar que o meu Product ID que o cara achou lá na estação de trem seja to be. Na verdade, não é to be. Deixa eu ver se ele vai dar autocomplete. Não vai dar. Tá bom. To be. E eu vou passar que eu quero que seja Random Product ID. Ele tem que ser. E aqui tá dando até outras sugestões. O título que o cara da estação de trem é o mesmo título do meu produto que eu comprei, o preço é o mesmo do que eu comprei, a description é igual, a category é igual. Imagina a gente pode até botar, mas o outro rating não tem. Então, a gente faz esse teste funcional. A gente espera os dados, que os dados são esses. Pri, mas como que tu tem tanta certeza desse to be? Como é que eu posso ter certeza disso? Seguinte, a gente está usando o Jest, né? Então vamos vir aqui, ó. Doc Jest. Quando a gente vem na doc do Jest, ele tem testando o código assíncrono. Aqui ele está ensinando a testar código assíncrono, mas ele também mostra as validações. Aqui a gente já consegue ver validações. Ai, Pri, eu quero ver outras validações. Ok, a gente tem uma parte aqui, deixa eu ver se é nessa daqui. Acho que tá em guias. Vamos ver onde é que tá. Deixa eu ver se tá aqui. Deve estar aqui na. Cada vez que eu olho esse teste, esse site, ele muda alguma coisa. E agora ele tá traduzindo por default. Deixa eu ver, usando matchers. É, ó, aqui, ó, usando matchers, tá? Aqui ele tá ensinando a documentação. Ó, expect to be 4, se eu quero que seja igual, eu coloco to equal. Eu vou até botar to equal, porque seria o mais adequado. Porque eu quero que seja igual, tá? Então, eu vou até botar to equal. Então, aqui tem toda a documentação de como fazer, ó, se é nulo, se tá definido, se tá undefined, se tá true, se tá falso. Tem como validar números, que é o que a gente acabou de usar agora, to be greater than, que a gente passou o zero, que tem que ser maior que zero. A gente pode colocar número flutuante. Tem diversas formas aqui, ó. Contains, tudo, tá?
Inclusive, ele dá para ver a lista completa do expected, a gente pode consultar a documentação. E aí aqui tem todas as validações que a gente pode fazer. Eu até vou colocar isso nos comentários da aula para que vocês consigam ter acesso a essa documentação também, tá? Então, vou deixar a documentação dos expected para vocês irem estudando. Então, dessa forma, a gente consegue buscar, né? A gente consegue fazer listar todos os nossos pedidos aqui no nosso IT. E a gente vai listar todos os pedidos e vai escolher um produto específico, porque chegou a data de pegar. E aí depois a gente vai lá na estação de trem buscar esse pedido. A gente vai fazer um get específico, mas a gente também vai validar se o produto que nos foi retornado era o produto que a gente foi buscar, tá? Então, é assim que a gente faz um teste. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos rodar e ver se vai funcionar. Porque na lógica, falando, está certo. Se realmente está certo, agora que a gente vai ver, tá? Vou me lembrar aqui do comando. Vamos ver. A gente está fazendo um teste funcional. Então, vamos passar aqui o nome do nosso arquivo que a gente quer rodar. Vamos ver se eu vou me lembrar, porque eu fiquei devendo para vocês o comando para testar um arquivo específico, né? Fiquei devendo, não pesquisei, mas irei pesquisar para passar para vocês. Functional test. Vamos ver se vai funcionar assim. Ó, é isso. Ele identificou, e vocês viram como rodou rápido? Rodou muito rápido. E aqui ele tá mostrando em forma de objeto. A gente tem que fazer o seguinte para enxergar. A gente tem que pegar esse dado aqui e dar um JSON stringify. O que é esse JSON stringify? Os nossos produtos, eles estão compactados. Por quê? Porque eles estão vindo num bloquinho. É que nem quando tu recebe um presente que ele vem todo embrulhadinho. Tu não sabe o que tem ali dentro, porque ele tá embrulhado. Então, a gente precisa rasgar todo o papel para saber o que tem ali dentro. E o JSON Stringify faz exatamente isso. Ele abre tudo para a gente enxergar o que está ali dentro, tá? Então agora vocês vão enxergar e eu vou até fazer isso aqui no nosso get específico para vocês verem esse get específico acontecendo. Para vocês verem como de fato retornou. Porque se vocês são assim como eu, quando eu comecei a estudar, eu era muito cética. Será que isso mesmo funciona? Será que eu estou fazendo certo? Então eu enchia de console log o meu código para enxergar o que cada linha estava fazendo. Então vamos dar um clear e vamos rodar de novo. Agora, quando a gente roda, até subir aqui, a gente tem dois console logs. O primeiro console log retorna o produto 17. Ó, Random Selected Product, ou seja, é esse carinha aqui. Ele retornou o ID, o título, o valor, a descrição, ele retornou todos os dados. Quando eu faço random select do product ID, ele retornou o mesmo dado. Ou seja, ele realmente fez o get específico no cara que eu queria, né? Que era o meu produto 17. E por isso que todos os meus testes passaram, todas as minhas asserções passaram. Então, dessa forma, a gente consegue fazer, a gente consegue, né? A gente consegue, não, a gente já aprendeu a fazer um before, ou seja, a gente conseguiu fazer o nosso pré-teste, então agora vocês sabem fazer um pré-teste com o Jest e depois a gente fez um teste funcional de um get de um produto específico, tá? Então, galera, era isso na aula de hoje, né? Desafio resolvido com vocês. E na nossa próxima aula, a gente vai aprender a gerar dados fakers. Ele vai ser uma aula curta, mas que ela precisa acontecer antes da aula de post e da aula de put. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam como que a gente vai utilizar a biblioteca do Faker.js para gerar dados fakes, para a gente não ter que ficar chumbando dado de produto novo toda hora, né? Então a gente vai usar essa biblioteca para sempre estar criando produtos novos, produtos, descrição, ID, preços novos,
para que depois a gente consiga entrar na criação de novos produtos e a atualização desses produtos, tá? Então, um beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Envie para os seus amigos, envie para os seus colegas de trabalho. E porque isso ajuda demais o canal a crescer e também chegarmos ao rumo da monetização, porque eu já estou nessa luta já tá quase 2 anos para monetizar o canal e tá muito perto. Então eu conto com a ajuda de vocês que encaminhem para as pessoas, para que as pessoas conheçam o canal e assistam o vídeo, tá? Não só esse, como outros vídeos também. E também na descrição eu vou deixar o link da playlist, a documentação do GEST, a documentação das asserções para vocês irem estudando e brincando mais com as asserções. É muito importante vocês conhecerem elas. E nos vemos na próxima aula para aprender a lidar com dados fakers. Até lá. Beijos!